Olá, bom dia, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 21 de setembro. Hoje é o dia da árvore. Estamos na véspera do dia que se inicia a primavera, que deverá se iniciar amanhã. Estamos também no início de mais uma semana, mas hoje também é o dia de São Mateus Apóstolo. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de segunda-feira para lhes anunciar palavras de vida eterna. Quero lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos amigos, queridos irmãos, hoje é o dia de São Mateus. São Mateus, ele era um cobrador de impostos. Essa profissão era muito mal vista no tempo de Jesus. Mesmo assim, Jesus o chamou a segui-lo. É o próprio Mateus que, de modo muito simples, nos conta como foi o seu chamado e a sua conversão. Jesus foi até o seu ambiente de trabalho e o convidou a segui-lo. Mais tarde, Mateus convida Jesus e os seus discípulos a irem até a sua casa. Jesus aceita o convite. E quando ele está na casa de São Mateus, os amigos de Mateus, que também eram cobradores de impostos, foram até lá e se juntaram a Jesus. Pelo fato de Jesus ter ido até a casa de São Mateus, que era visto como um cobrador de impostos, consequentemente um pecador público naquele tempo, Jesus é criticado por ter ido à casa dele. Então Jesus recebe a crítica por ter ido buscar os pecadores. De origem hebraica, Mateus significa dom de Deus. Ele nasceu na cidade de Cafarnaum. Ele era filho de um tal Alfeu. Na Bíblia, ele também era chamado de Levi. Levi era um nome publicano. Os publicanos, no tempo de Jesus, eram as pessoas que coletavam os impostos nas províncias do Império Romano e eram consideradas um grupo de pessoas pouco honestas e desprezadas pela população, porque eram colaboradores dos romanos e muitos deles praticavam a corrupção. Mateus, ele era deste grupo. Um dia, em Cafarnaum, Jesus pregava na praia e passou diante de Mateus. Olhou-o e disse: "Segue-me." Levi, assim se chamava Mateus antes de sua conversão, se levantou imediatamente, abandonou o rendoso negócio, mudou de nome e de vida e seguiu Jesus. Não temos muitas informações seguras de São Mateus, mas, segundo fontes bem antigas, mas ainda assim, mesmo sendo bem antigas, não são muito confiáveis. Segundo essas fontes,
Mateus evangelizou várias regiões dos partos, da Pérsia e da Etiópia, onde operou conversões e depois sofreu o martírio sendo decapitado. São Mateus é o autor do primeiro evangelho sinótico. Não existe muito consenso na data da redação do seu evangelho. Uns afirmam ter sido escrito antes do ano 70. Outros afirmam que foi depois. De qualquer forma, é por essa época que o seu evangelho foi redigido. Mateus redigiu o seu evangelho na língua aramaica, que era a língua falada no meio da Palestina naquele tempo. Ele reuniu as provas de que Cristo era o verdadeiro Messias. Ele escreveu para os judeu-cristãos. E escrevendo para eles, ele insiste no messianismo de Cristo e na realização perfeita das profecias do Antigo Testamento. Mateus, ele era um bom escrivão, possivelmente profundo conhecedor da lei de Deus. O evangelho dele começa pela genealogia humana de Jesus Cristo. O evangelho de Mateus mostra seu conhecimento sobre assuntos teológicos e sobre a Sagrada Escritura. E demonstram que Mateus não era somente um homem com a grande missão evangélica de anunciar Jesus, mas também um homem de profunda cultura na igreja primitiva. Por tudo isso, somos imensamente gratos a este grande apóstolo que nos apresentou a face de um Deus misericordioso, que veio chamar não somente os justos, mas também os pecadores. Pecadores esses que São Mateus se coloca entre os primeiros a experimentarem o amor de Deus. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia, neste início de semana. Abençoe os seus trabalhos, suas motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de São Mateus Apóstolo, pela intercessão de nossa amada padroeira Santa Rita de Cássia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus abençoe você, sua família, saúde, paz e bem.